Olá, meus amores oitavos, tudo bem com vocês? No capítulo de hoje, capítulo 2, a gente vai ver a representação geométrica dos gráficos da função do primeiro grau, tá? Dentro dos planos cartesianos. Então, neste capítulo, a gente vai ver a solução gráfica de um sistema de equação do primeiro grau e a interpretação geométrica do mesmo. Então, aqui ele vai falar, ó, gráfico e interpretação geométrica. Ele traz. Você já reparou que muitos conceitos matemáticos são utilizados em situações cotidianas? Por exemplo, ao orientar uma pessoa para chegar a determinado endereço, é muito comum o uso da expressão ruas paralelas, que nada mais é do que uma aplicação do conceito de retas paralelas. Por outro lado, a expressão ruas concorrentes não é comum. Dizemos apenas que as ruas se cruzam. Agora, observando a imagem da abertura, responda. As ruas A e B são paralelas ou concorrentes? Então, nós temos aqui a rua A e a rua B. Elas são paralelas ou concorrentes? Né? Elas são o quê? O que vocês acham? Eu queria saber na nossa aula online, tá? A resposta de vocês. Vamos lá. Próxima página. Próxima página, ele vai trazer a questão do quê? A determinação, só um momento. A determinação do gráfico, a gente vai ver aqui, ó, do sistema com duas incógnitas, tá? Só um momento. Deixa eu ver aqui um zoom para ficar melhor. Vamos lá. Determinação gráfica da solução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, duas letrinhas. Estudamos anteriormente como resolvemos o sistema de equação de forma algébrica por meio dos métodos da adição e da substituição. Agora estudaremos como resolver um sistema de equações graficamente. Então, primeira coisa, ó, ele traz aqui os exemplos, né? Resolva algebricamente, graficamente, o sistema. Aí ele vai trazer esse sistema aqui, x mais y igual a 6 e x menos y igual a 2. Então, a resolução algébrica. Como é que a gente resolve aqui algebricamente? Utilizando aquele método da adição ou substituição. Então, aqui, se a gente analisar, ó, já dá para a gente utilizar o que? A adição. Nós temos mais y e menos y. Eles são a mesma letra, só que eles estão com sinais opostos. Logo, a gente pode anular eles dois, porque vai dar zero. Tu tem um y e perde ele, zero. Então, fica aqui, ó, x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Então, a gente cancela aqui os y e soma. X mais x, 2x igual 6 mais 2, 8. 2x é igual a 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a quanto? A 4. Então, x é igual a 4. Encontrei o valor de x. Para mim encontrar o valor de y, eu escolho qualquer uma dessas equações, substituo o valor de x para encontrar o de y. Aqui, a gente sempre pega, geralmente, as equações que estão positivas, com um sinal aqui positivo. É melhor para se trabalhar, tá? X mais y igual a 6. Substituímos x, ou seja, a gente não sabe que x é 4, então não tem assim, ó, x mais y igual a 6. Eu descobri que esse x é quanto? 4, então vai ficar ó, no lugar desse x o 4. 4 mais y igual a 6. Y é igual a 6 menos 4, porque esse 4 aqui não tem nenhuma letrinha para ficar antes da igualdade, vem para depois. Positivo vem negativo. Y é igual a 2. 6 menos 4, 2. Ou seja, x igual a 4, y igual a 2. Essa é a nossa resolução algébrica. Esse é o ponto, né? 4 e 2 é o ponto que essas retas vão se cruzar. A gente vai ver mais na frente a questão das retas paralelas dos sistemas. Como seria a resolução gráfica? Vamos construir no plano cartesiano o gráfico de cada equação. Então, aqui primeiro a gente vai fazer o gráfico da equação. Ó. X mais y igual a 6. Não é um sistema que a gente está trabalhando? Não tem duas equações? Então, a gente faz primeiro de uma e depois da outra. Então, aqui x mais y igual a 6. Ok? Então, aqui fica x e y. Ele atribuiu aqui, ó, 1
e 2, 5 e 4. Vai ficar os pontos 1 e 5, 2 e 4. Mas como assim? É como se ele tivesse atribuído valores. Eu pego x mais y igual a 6, entendeu? Tipo, se eu pegasse aqui, ó, 3 mais 3 não é igual a 6, então o x seria 3 e o y seria 3. Foi isso que ele fez, ó. Ele disse que x, quando x for 1, o y vai ser quanto? 5. Porque 1 mais 5, 6. Aqui, 2 e 4. X, quando x for 2, o y vai ser quem? 4. Porque 2 mais 4 é 6 e 6 é igual a 6. Então, ele atribuiu valores, ele analisou. X mais y é igual a 6. Então, se x for 1 e y for 5, dá certo. Se x for 2 e y for 4, também dá certo, porque vai dar igual a 6. Foi isso que ele fez. Atribuiu esses valores, ficou para ordenado 1 e 5, 2 e 4. Então, ele fez aqui, ó. Essa reta laranjinha equivale a x mais y igual a 6. Então, ele pegou 1 e 5, ó, 1 e o 5 está bem aqui. Aí, ele juntou, ó, 1 e 5, marcou aqui o ponto. 2 e 4, 2 e 4. Ó, o 2 está aqui, o 4 está aqui. Deixa eu tirar esse ponto para não confundir. O 2 está aqui, o 4 está aqui. Então, juntei aqui, ó, 2 e 4, marquei o pontinho. E qual é o outro ponto que a gente viu aqui, ó? X igual a 4 e y2. Vou digitar isso aqui. X igual a 4 e y2. 4 está aqui, o 2 está aqui. Então, eu vou fazer a junção deles aqui, ó. Pronto. Encontrei os 3 pontos. Tracei a reta, tá aqui a reta x mais y igual a 6. Ok? A reta laranja. Para a segunda equação, ó, x menos y igual a 2. Foi a mesma coisa, ele pensou assim, ó. 1 menos 1 vai satisfazer essa equação. Por quê? Eu tenho 1 menos o menos 1 igual a 2. Repete 1, menos com menos, mais. Fica mais 1 igual a 2. 1 mais 1, 2. 2 não é igual a 2? Então, isso aqui dá certo, ó, satisfaz essa equação. E da mesma forma que 2 e 0, como? 2 menos 0 é igual a quanto? A 2. Então, foi a mesma coisa lá da primeira. Ele atribuiu valores que via, né, que ele viu que iria dar certo. Então, aqui da mesma forma, ele vai aplicar 1, menos 1 e o 2. 2 e 0. Então, vamos lá, aqui, ó. 1 e menos 1, tá? Bem aqui, o menos 1, ó. E 1. 2 e 0. 2 e 0. X e y. Então, vou marcar o 2 que está no x, ó. Bem aqui. Esse 2. E qual é o outro ponto que a gente viu lá, que era a solução das duas? 4 e 2. E ele traçou aqui, ó, a reta x menos y igual a 2. Então, percebam que essas retas, como ela tem uma solução em comum, essa solução, quando eu resolvo o sistema, que é 4 e 2, né, lá o primeiro passo, é o ponto em que elas, o quê? Se cruzam. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Prosseguindo. Podemos observar que as retas são concorrentes, porque elas se cruzam, né? E são concorrentes aonde? No ponto P, que é coordenada 4, 2, x4, y2. O ponto P, 4 e 2, é o único que pertence às duas retas, porque é o ponto de interseção, onde elas se cruzam, onde se tocam. Portanto, para o ordenado 4 e 2 é a única solução do sistema. Aí, o segundo exemplo, resolva algebricamente e graficamente o sistema. X mais y igual a 1 e x mais y igual a 4. Aqui, como a gente percebe, não tem como a gente fazer por adição, né? Tipo, direto, porque está positivo, positivo.
Então, a gente pode multiplicar por quem? Ó? Por menos 1. Se eu multiplicar qualquer uma dessas equações por menos 1, os sinais vão trocar e vai ficar um positivo e o outro negativo. Então, ficou assim, ó. X vezes menos 1 fica menos x. Mais y vezes menos 1 fica menos y. Igual 1 vezes menos 1 fica menos 1. E aqui embaixo, como eu não multipliquei, eu repito. Ó, x mais y igual a 4. Só que aqui, se a gente analisar, a gente vai perder as duas variáveis. Menos x mais x, isso aqui dá 0. Menos y mais y, isso aqui também dá 0. Igual a quanto? Menos 1 mais 4, 3. 0 é igual a 3. Quando isso acontece, essa situação, a gente diz que esse sistema ele é impossível. Como assim? A gente vai ver aqui mais na frente. Ó. Esse sistema ele é impossível. Vamos lá. Por que ele vai ser impossível? Só passando aqui o RA de vocês. Primeira equação, x mais 1. Então, ele fez aqui a primeira equação lá, x mais y é igual a 1. Então, a mesma coisa, ele atribuiu valores, 1 mais 0, igual a 1. 2 mais menos 1, também vai ser igual a 1. Ele atribuiu valores que ele poderia colocar aqui, tipo, ele pensou assim, se o x for 1 e o y for 0, 1 mais 0 é igual a 1, é igual a isso daqui, é o resultado. Então, eu posso colocar eles dois aqui. 2 e menos 1 também, ele pensou assim, ó, 2 mais o menos 1, tem que ser igual a 1. 2 mais com menos 1. 2 menos 1 fica 1, que é igual a 1. Então, também é solução para esse sistema. Então, ele pegou esses pares ordenados. Pegou os pares ordenados e fez o quê? Aplicou na reta. Essa reta aqui, x mais y igual a 1, representa a laranjinha, tá? Então, 1 e 0 vai ficar aqui no 1. 2 e menos 1, 2 e menos 1. Traçou a reta. E a mesma coisa ele fez com a segunda reta. Com a segunda equação, x mais y igual a 4. Então, ó, x pode ser 1 e y for 3. 1 mais 3, 4. Ou então, x pode ser 2 e y pode ser 2. 2 mais 2, 4. Então, ficou 1 e 3, 2 e 4. Tá? Para satisfazer. E ele fez isso, ó. Aqui, 1 e 3. 1 e 3. Marcou aqui o ponto. 2 e 2. Traçou aqui a segunda retazinha azul, que representa x mais y igual a 4. Fez lá a resolução do sistema. O sistema deu impossível. Fez a representação gráfica das retas. O que é que a gente pode concluir? Podemos observar que as retas são o quê? Paralelas. Retas paralelas não têm ponto em comum. Desse modo, não é possível determinar o par ordenado x e y, que é a solução do sistema. Portanto, o sistema é dado impossível. Então, quando você resolve lá aquele sistema pelo método da adição ou substituição e o resultado dele lá, 0 igual a 5, 0 igual a 3, 0 igual a 7, quer dizer o quê? Que esse sistema ele é impossível. Se ele é impossível, quer dizer que aquelas duas retas, elas são duas retas paralelas, porque elas nunca vão se tocar. Sempre vão estar uma ao lado da outra, mas não existe nenhum momento num plano, mesmo que o plano seja infinito, que elas se toquem, ok? Então, sistema impossível, representação gráfica, vai ser a representação de duas retas. No primeiro, não teve uma solução, então quer dizer que elas vão ser o quê? Concorrentes, vão se tocar em um ponto, que é aquela solução, tá? Terceira, resolva algebricamente, graficamente, o sistema. Então, aqui, x mais y igual a 1, 2x mais 2y igual a 2. Então, aqui, gente, positivo, positivo. Como as duas estão positivas, não tem como a gente utilizar o método da adição. Inicialmente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai proporcionar
essa inversão de sinais. Como? Eu vou pegar aqui, ó, esse 2 e multiplicar aqui, só que com o sinal contrário. Porque aqui não é 1, se eu multiplicar uma vez menos 2, vai ficar menos 2 aqui. Aí menos 2 com mais, vai poder fazer o quê? Cancelar. Então foi o que ele fez, ó. X mais y igual a 1, multiplicou por menos 2, ficou menos 2x, menos 2y igual a menos 2. Aí que ficou 2x mais 2y igual a 2. Cancelou eles dois aqui que vai zerar, eles dois aqui também vai zerar, e menos 2 igual a mais 2, né? Menos 2 mais 2 também vai zerar. Ficou o quê? 0x igual a 0. X é igual a 0. Quando acontece este caso aí, que tanto os dois termos, né? Deu igual a 0, os dois membros, perdão, deu igual a 0, 0x é igual a 0. Quer dizer que essa solução aqui, ela tem infinitas possibilidades de resolução. Representando graficamente, x mais y igual a 1. Então, a mesma coisa, a gente atribuiu valores, ó. 1 e 0, 2 e menos 1, analisando. Atribuiu valores para a primeira reta e atribuiu valores também para a segunda reta. O que é que acontece? Quando a gente vai substituir os pontos, ó, 1 e 0. 1 e 0 vai ser 1 no x. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Primeira reta. Da segunda reta, quais foram os pontos? 0 e 1, 3 e menos 2. 0 e 1. 0 e 1. 3 e menos 2. Vocês percebem ó, que os 4 pontos das duas retas ficaram o quê? Alinhados. Isso quer dizer o quê? Que elas são coincidentes. Essas retas são coincidentes. Ou seja, está uma em cima da outra. Elas ocupam o mesmo espaço. Podemos observar que as retas são coincidentes, ou seja, existem infinitos pontos que pertencem às duas retas. Logo, o sistema tem infinitas soluções. Podemos também dizer que o sistema é indeterminado. Ao traçar as retas que representam as soluções de cada uma das equações que compõem um sistema, as retas podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. Então, a gente finaliza a questão do conteúdo aqui e só para recapitular, tá? Quando der 0 igual a 3, ele é indeterminado. 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 0x igual a 0. Infinitas possibilidades. Ok? Aqui vai ser indeterminado, no caso. Aqui que será impossível. Tá? Impossível. E quando der uma solução normal, ele vai ser o quê? Possível. Pode ser determinado. Se ele pode ser determinado, a reta é concorrente. Se ele é impossível, a reta é paralela. E se ele for infinitas possibilidades, indeterminado, as retas são coincidentes. Tá? Foi um pouquinho rápido, mas a gente finaliza nosso segundo capítulo por aqui. Qualquer dúvida, sinaliza nos grupos que a gente vai resolver, tá? Até o próximo vídeo.